Bem, uma boa noite a todos os colegas e as professoras. Eu sou a Marineia, né, e a Rosilei também, e a Rosa compomos o grupo, né, que vai trazer para vocês os estudos experimentais. Tem mais o Alexandrino, mas nos últimos dias a gente não conseguiu mais contato com ele, não sabemos, então, né, o que aconteceu, portanto, ficou nós três na apresentação do trabalho. Bom, então os tipos de estudos, né? Os tipos de estudos mais comuns que a gente tem são os estudos os experimentais, né, e os não experimentais dentro dessa linha. Quais são, então, os estudos experimentais, que são aqueles que nós estamos abordando, né? Eles são sempre estudos analíticos, longitudinais e prospectivos, tá? Dos vários tipos de estudos experimentais, os que são os mais comuns, né, e o que proporciona evidências mais fortes é o ensaio clínico randomizado, tá? Também tem os estudos experimentais, que são os estudos multicêntricos, que também fazem parte dessa linha. O que são os estudos multicêntricos? Ele também é um estudo randomizado, tá? Controlado, mas ele se dá não num grupo de determinado lugar, ele vai ser feito entre diversas instituições de pesquisa ou mais de um centro, né? Onde que será utilizado o mesmo protocolo em todos, né? Mas em cada local desse centro será um responsável por aplicar essa parte da pesquisa. Bom, então, como nós, o mais comum, né, e o que nós vamos trabalhar vai ser o ensaio clínico randomizado, tá? Esses são estudos primários de maior relevância para a clínica, tá? Os participantes do estudo, eles são distribuídos aleatoriamente para aplicação de uma intervenção. Geralmente, esses estudos, eles são usados em tratamentos farmacológicos, né, para testar novas medicações. Então, se usa muito num grupo a intervenção, né, o tratamento, e no outro placebo para ser acompanhados, né? E eles são acompanhados por um período de tempo e analisados, né, por desfechos específicos, né, definidos no início do estudo. Além de tratamentos farmacológicos, também pode ser feito com intervenções, né, de estudo, como é que eu vou dizer, de explicar, por exemplo, uma intervenção, se ela vai funcionar ou não, qual, se ela é positiva ou não, também dá para utilizar esse mesmo tipo de metodologia, tá? Então, o ensaio clínico randomizado, ele tem fatores positivos, né, que ele é ideal para a avaliação de intervenções terapêuticas, ele tem um menor viés, né, que também é uma parte bastante importante, mas ele tem alguns fatores negativos, né? Ele é um pouco caro, né? Ele tem um custo bem elevado e eles são demorados, né? E às vezes eles não são possíveis de serem realizados devido às questões éticas, né? Ou casos raros e também pelo um período longo, né? De acompanhamento. Bom, os estudos experimentais, eles também são chamados de estudos de intervenção, né? São aqueles nos quais o pesquisador, de forma intencional e controlada, manipula com exclusão, inclusão ou modificação o fator de exposição, que é a intervenção, a fim de investigar os efeitos da alteração realizada, né? Esse tipo de estudo ele tem caráter prospectivo, que compara o efeito e o valor de uma interação profilática ou terapêutica, que é a causa e o efeito, né? Porque tu consegue expor ao grupo tanto a causa e como o efeito que isso vai fazer, né? Então, ele é característico desse tipo de estudo. Em um estudo experimental, pode ter como foco de avaliação o indivíduo, né, que é o trials, ou uma comunidade inteira, que é o community trials.
tá? Nesse tipo de estudos, as variáveis, elas são, a variável dependente, ela é sempre igual ao resultado, né? E a variável independente é a preditiva, tá bem? Então, na hora de fazer as análises, vai ser perante essas variáveis, dessa maneira que será trabalhado. Então, aí, o que que significa um experimento verdadeiro, né, dentro de um estudo clínico randomizado? São as etapas que ele tem que passar, né, para que ele seja considerado um experimento, né, clínico randomizado verdadeiro. O experimento verdadeiro, ele é igual a estudos clínicos do tipo controlado randomizado. O que que quer dizer isso? Que ele tem que passar por essas propriedades de um experimento verdadeiro, que é a randomização, que é o que determina a distribuição dos pacientes em grupos experimental e grupo controle. O controle trata do segmento de um grupo onde a intervenção não será realizada, com o objetivo de esclarecer uma inferência de causalidade no meio de comparação, visto que um dado isolado não permite inferir se uma variabilidade foi determinada pela intervenção realizada ou pelo acaso, né? E a manipulação ocorre intervenção do pesquisador em um grupo de sujeitos. Desta forma, a variável independente sofre modificações determinadas pelo pesquisador e os resultados na variável dependente são posteriormente avaliados, determinada a validade no tratamento empregado. Então, né, um dos principais esquemas, né, que a gente tem para fazer esses desenhos de como que é feita o estudo clínico randomizado, eles podem ter dois tipos de desenho, né? Que é um desenho típico, esse que nós estamos apresentando, em que a gente tem ali os participantes, né, dentro de uma população. Então, o que seria fazer a randomização, né? Seria por meio de sorteio, né? Ou sorteio de números, então, que aleatoriamente, conforme o sorteio, seria classificado os grupos, né? O que vai ser o grupo controle e o grupo que vai ser o que vai sofrer as intervenções. Então, eles são separados e ali em cima disso será aplicado, né, as intervenções, e então será identificado se houve sucesso ou insucesso, e assim em ambos os grupos, né, no controle e no experimental. E também a gente tem, pode passar, Rosilene. O próximo, né, seria uma variação de desenhos, né, de estudo clínico randomizado, em que é feito um estudo cruzado, né? O que quer dizer isso? Que dentro de uma população, né, nós vamos pegar os pacientes e vamos fazer da mesma maneira a randomização, só que então nós usaremos o mesmo paciente para aplicar, né, tanto o controle como a intervenção. E o que isso nos quer dizer? Que esse tipo de estudo, ele pode ser muito bom no sentido de conseguir, tem as positividades, né? No sentido de conseguir fazer com o menor grupo de pessoas, então com poucas pessoas tu vai conseguir identificar e cruzar as experiências, vamos dizer assim, né? E como que se dá isso? Ele tem um viés, que é o viés de tempo dentro de uma e outra, então onde que pode existir como que se diz, um resíduo ainda da intervenção que foi feita. Então, ela usa esse tipo de desenho, que seria ali, ó, a gente tem um grupo controle e um grupo de tratamento, né? Então, como que seria? No grupo controle, tu vai fazer o controle, no tratamento, o tratamento. O que ali, ó, que a gente tem uma estrelinha, né, que é o desfecho. Então, tu vai esperar dar o desfecho, e aí, depois disso, tem na setinha ali o Hashout, uma coisa assim, eu não sei falar em inglês, tá? Mas o que que significa isso? É um tempo que tem que se esperar, né? Para cumprir para que se faça esse período residual da intervenção anterior, né? E aí, depois que passou esse tempo, né? Tu vai fazer
Esse desfecho, então, será aplicado o tratamento naquele que foi controle, naquele que foi o tratamento controle, e depois avaliar novamente o desfecho. Pode passar. Bom, ainda então a gente tem que ver, né, dentro da qualidade dos estudos que estão sendo entregados, uma das coisas muito importantes é a validade externa e a validade interna. O que seria a validade externa, né? É a possibilidade de generalizar os dados de pesquisa para uma circunstância cotidiana, né? Quanto mais características consideradas pelo estudo foram próximas da determinada realidade de trabalho, mais resultados de estudos, né, quantitativos, estudo clínico randomizado pode ser extrapolados. Ainda mais relevante se torna a evidência dentro desta realidade, né? Então, quer dizer que se nós vamos testar, por exemplo, algo que seja para pessoas com, né, uma explicação, algo que seja para pessoas com cardíaca, né, algum tipo de medicamento, alguma coisa, então a gente poderá, né, ter um grupo que seja, né, já predisposto mais a isso, para que dentro disso, então, mais próximo da realidade que nós vamos trabalhar, né? E tem quatro aspectos básicos que determinam essa validade externa, né? Que é onde a gente pode ter determinados viés, né? Que são quem são os nossos participantes, né? Como que eles serão escolhidos, né? As intervenções, como que serão dadas essas intervenções, como que elas serão aplicadas no ambiente, então em que ambiente que vai ser realizado essa pesquisa, né? E também dentro dos desfechos que a gente tem que identificar possíveis viés, né? Na validade interna, então, que é onde que a gente tem avalia o erro amostral, que a gente tem que ficar, né, atento a isso, ela direciona-se na minimização, né, do erro sistemático, que seria o viés, né? Isso que é a validade interna. Como que se dá isso? Vamos, né, identificar essa validade interna por meio da seleção. Como que foi feita essa seleção? Para ela ser verdadeira, ela tem que ter feito uma randomização, né? Essa randomização, ela se dá pelo sorteio, que tu vai dividir os grupos, né, por modo de sorteio, aleatoriamente ou aleatoriamente, e que não será assim, pela vontade dos participantes ou por alguma determinação também do pesquisador, né? Então, isso seria uma randomização. O desempenho, né, ele é feito pelo cegamento, então o paciente ele não pode saber, por exemplo, o paciente ou, né, o grupo do estudo em que parte que a gente está, né, do tratamento ou do controle, para que ele não tenha como interferir, né, nesse desempenho. Assim também na detecção a mesma coisa. O atrito, né, que é o viés da perda. Às vezes, se a gente tem uma amostra, né, de uma população que nós estamos acompanhando, nós temos que ter um mínimo, né, de perdas de 20%. Então, cuidar quem será esses, né, quem serão essas pessoas para tentar não perdê-las, ficar com contato, ter vários meios de contato para não perder, né, o número de amostra. Então, isso é bastante importante também na validade interna. Bom, dentro dos estudos randomizados, existe vários tipos, né? E um deles são os estudos randomizados do tipo clusters, que são os estudos que eles não são feitos dentro de assim, vamos pegar um grupo de pessoas e separá-las elas por sorteios, que é, né, o estudo clínico ali randomizado. Nós vamos fazer um estudo cluster, ele é por aglomerados, né? Então, ó, nos estágios randomizados, os indivíduos a serem estudados são distribuídos de forma aleatória entre os grupos de estudo. Qualquer estudo experimental que compare grupos pode ser randomizado, independente da unidade estudada, humanos, animais ou células.
Assim como a randomização pode ser usada para designar indivíduos aos grupos, podendo se designar intervenções a grupos já pré-definidos, né? Que seria a randomização por cluster. Que então nós também vamos estar apresentando para vocês um artigo que ele trabalha bem com isso, que é a randomização, né, por conglomerados, que seria cluster. Nós vamos, né, que eles randomizaram em dois grupos já pré-existentes, né? Os ensaios com randomização por cluster, eles são experimentos no quais grupos de pacientes ou unidades sociais intactos são alocados randomicamente para grupos de intervenção, gerando respostas dependentes. Bom, aí então aqui a gente traz uma tabelinha, né, que traz os principais testes que se faz dentro de uma pesquisa, né, clínica randomizada, né. Ali, antes de se fazer, quando se está fazendo o planejamento, a gente tem que ver, né, o tamanho dessa amostra, né, do efeito. Então, tem o teste ali que é feito. Aí depois, na hora de aplicar, né, a avaliação dos resultados, tem o teste paramétrico, né, que é não paramétrico equivalente, ou o teste quadrado, né. Também tem o teste de Muck-Neyman e teste T, né, em duas amostras independentes, teste T com uma amostra. Aí depois tem as análises de variância, a nova, né? E aí tem a de regressão simples e de regressão múltipla. E depois também tem a constante de correlação de Pearson, né? Que seria o P. Então, aqui traz umas breves explicações de como elas funcionam. Se quiser passar, Rosilei. Eu posso trazer, eu não sei se eu vou conseguir. Bom, a avaliação da qualidade, né, que ela, dentro de um artigo, de um estudo, ela se dá por meio, né, de conseguir identificar as limitações associadas, aquelas limitações que estão lá na validade interna e externa, né, que elas podem ser avaliadas sistematicamente por meio de conhecimento, né, de possíveis viés. Contudo, pode ser facilitado por meio de instrumentos específicos, dentro deles, o principal utilizado é o consorte, né? E nosso grupo utilizou o consorte específico para estudos randomizados de cluster, tá? Então, bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre o artigo que nós escolhemos em relação ao ensaio clínico randomizado. Como a Mariné já falou, a gente escolheu um estudo que tem, além de ser um ensaio clínico, ele também aborda os clusters dentro da sua metodologia. Esse artigo ele foi publicado na Revista de Saúde Pública da USP em 2018. Ele tem o Qualis A2 daquela época. É interessante a gente colocar que ele foi enviado, recebido para publicação em abril de 2016, aprovado em janeiro de 2017 e só publicado em 2018. Só estou colocando isso por causa da coleta de dados que a gente vai verificar no estudo, que ela é mais antiga. Outro dado importante, porque a gente escolheu esse artigo, é que ele foi desenvolvido por enfermeiros, tanto da Universidade Federal de Minas Gerais, como de Ribeirão Preto, e na literatura a gente percebe que tem poucos ensaios clínicos randomizados desenvolvidos por enfermeiros, principalmente aqui no Brasil. Como a Mariné também já falou, a gente utilizou o consorte, né, que é o guideline para avaliação dos ensaios clínicos randomizados. Ele já tem 25 itens de avaliação na versão original, e para cluster ele tem 17 extensões dentro dessas 25, mais direcionadas para os clusters. Ali está o endereço eletrônico, né, para quem quiser ter interesse e baixar ele para ver as diferenças entre as duas versões, né, o consorte original e o cluster. Importante falar que tem outras variações do consorte, dependendo do tipo de ensaio clínico que for escolhido para ser avaliado.
Em relação ao título e ao resumo, o título pede, dentro do consorte, que já seja identificado que é um estudo randomizado por clusters. A gente viu que não é, isso não está no título, né, original do artigo, porém, quando você vai olhar a forma como ele deve ser citado, já está por clusters. Aí fica a dúvida se foi uma questão de espaço mesmo da própria revista, né, já que na versão de citação ele está correto. Também o resumo cumpre os critérios do consorte, segundo a nossa avaliação, porque ele tem a questão do objetivo, dos métodos, dos resultados e das conclusões de uma forma bem pontual, e eu não vou me ater eles agora, porque a gente vai acabar falando eles durante a avaliação de todo o artigo. A fundamentação científica, a explicação do raciocínio, também ela é bem contextualizada, porque ela, como trabalha com diabetes mellitus, contextualiza a patologia no mundo e no Brasil, entre as várias determinantes vinculadas à expectativa de vida e aos hábitos de vida que geram mais diagnósticos de diabetes na população, conforme ela vai envelhecendo, mas também tem essa interface da doença crônica com os hábitos de vida. E isso acaba gerando necessidade de mudanças comportamentais. Então, o estudo procura avaliar o impacto das medidas de educação em grupo, né? Tanto os grupos mesmo, a visita domiciliar e a intervenção telefônica nesse conjunto de população da atenção primária em saúde. Ele trabalha objetivo só geral, acaba não tendo muitas hipóteses, mas sim deixa muito claro que o objetivo do ensaio clínico randomizado é avaliar os efeitos do programa educativo em diabetes no controle glicêmico, na atenção primária em saúde. Por isso que eles vão testar, basicamente, alguns exames laboratoriais, como a hemoglobina glicosilada, né? Então, outra coisa, não explica porque foi esse o desenho do estudo escolhido. Só que quando verificamos no referencial teórico, por que cluster, a gente entende o porquê da escolha. Porque é um estudo voltado para diabéticos, então isso é um grupo específico, que o cluster pode ser utilizado em comunidades ou grupo, como a gente já colocou anteriormente, e ele permite amostras menores pelas características comuns, né? E também os clusters, eles precisam de pelo menos 4 braços, ou seriam 4 grupos, para ter uma maior significância estatística. E a gente vai ver que nesse trabalho a gente tem isso. O desenho do estudo, então, ele é um ensaio clínico randomizado por conglomerados, ele é paralelo e foi desenvolvido em 8 unidades de saúde numa cidade na Grande Belo Horizonte. São 4 grupos de intervenção e 4 grupos controle. No grupo de intervenção, tinham 231 indivíduos e no de controle, 239. Não teve nenhuma indicação durante o artigo que ele mudou o método durante o seu processo, né? Parece que iniciou de uma forma e terminou sem alterações nos métodos após o início do estudo. Quais foram os critérios de elegibilidade dessa população? Primeiro, pessoas que já tinham o diagnóstico de diabetes mellitus, que eram cadastradas e acompanhadas clinicamente em 8 unidades de saúde do município de Belo Horizonte, né, em Minas Gerais, e que participavam do programa educativo em diabetes dentro dessas unidades no ano de 2012. As pessoas foram recrutadas por meio do registro de prontuários clínicos das unidades básicas de saúde. Os critérios de participação eram ter o diagnóstico de diabetes tipo 2, diabéticos tipo 1, então, não entrariam, ter a idade também entre 30 e 70 anos e ter disponibilidade para participar dos atendimentos ao longo do estudo. Os principais critérios de exclusão foram ter incapacidade de leitura, possuir complicações crônicas definidas como insuficiência renal, cegueira, amputação de membros, entre outros.
Em relação às intervenções, se tinha detalhes suficientes para replicação do estudo no artigo, nós entendemos que, em parte, sim, porém ele não é muito detalhado. Ou seja, toda a parte estatística, toda a parte de metodologia em si, ela é clara, mas exatamente como foram abordadas as questões de atividade educativa, com detalhes, isso não está descrito no estudo, tá? Não tem um protocolo descrito no estudo dentro do artigo. Embora a gente saiba que para ensaios clínicos randomizados, esses protocolos precisam existir, senão eles não são aprovados. Só não está disponível para a gente dentro do artigo. Então, os participantes, né, eles foram divididos em 4 grupos, 2 grupos, quer dizer, 4 de intervenção e 4 de controle. Nesses 2 grupos, eles foram monitorados por contatos telefônicos durante 9 meses, seguindo o programa estabelecido em cada unidade, de acordo com a estratégia, as disponibilidades e as necessidades individuais. Como que funcionaram esses grupos mesmo? O grupo controle, na verdade, ele ficou sendo acompanhado como ele já vinha sendo acompanhado dentro da sua unidade de saúde. Ele não deixou de ter atendimento, mas ele continuou com as práticas educativas que já eram desenvolvidas na rotina, mantiveram o acompanhamento convencional, que, segundo a referência do artigo, é vinculado no caderno de atenção básica do Ministério da Saúde, por meio de atendimento clínico muito mais individual. Também foram feitos os exames laboratoriais, como a gente pode ver depois, para o segmento, até para avaliação se houve impacto na intervenção ou não. E, por fim, esses usuários receberam 2 ligações telefônicas realizadas por uma enfermeira durante o estudo. Já o grupo intervenção, o foco era trabalhar em educação em saúde, então eles tinham as opções de participar da educação em grupo, de visita domiciliar ou ter intervenção telefônica. A escolha era do usuário. As estratégias também poderiam ser concomitantes e eram a cada 3 meses. Os usuários que possuíam um telefone, né, foram acompanhados para reforçar as práticas relacionadas à adesão do autocuidado, principalmente o plano alimentar e a atividade física. A educação em grupo, eles utilizavam dinâmicas lúdicas e interativas. Quem trabalha com diabetes já conhece mapas de conversação, que são uma estratégia muito interessante para aprendizado dentro das necessidades de cada pessoa. Ele acaba sendo bem individualizado para trabalhar com grupos pequenos, né? Então, compreendendo o diabetes, alimentação e atividade física e monitoramento da glicose, são os mapas de conversação que eles utilizaram. Há outros também. Então, eles trabalharam em 3 encontros com intervalos de 1 semana, no total de 9 encontros durante esse período. Foram realizados por enfermeiro ou nutricionista. Não fica claro se esses 2 profissionais eram das próprias equipes ou eram do grupo de pesquisa que desenvolveu o ensaio clínico. Outra coisa, os participantes, no caso, que deixaram de comparecer, também foram contactados via telefone, ou também foi feita a visita domiciliar de acordo com o que cada um deles queria. As visitas domiciliares, aí deixa claro que foram executadas pelos profissionais da área de saúde e de abrangência da unidade, e tinham em média 45 minutos. Já a intervenção telefônica teve uma média de 25 minutos por profissional da área, não relata a média de ligações realizadas. No outro grupo, o controle, deixa claro que são 2 ligações, mas a intervenção o número de ligações no grupo de intervenção não fica claro. Os desfechos em relação ao método fica claro em relação aos desfechos primários, porque a ideia era comprovar, através de mudanças na glicemia capilar, na hemoglobina glicada, principalmente, durante o tempo que estratégias de educação e saúde poderiam melhorar os níveis glicêmicos. Então, eles fizeram os exames laboratoriais nos pacientes,
no tempo basal, que é o tempo zero, e a cada 3 meses, em 3, 6 e 9 meses, e também dosaram o nível de colesterol total, HDL, LDL, VLDL e triglicerídeos, e também monitorados no tempo 3, 6 e 9 meses. Também utilizaram a referência dos padrões da Associação Latino-Americana de Diabetes em relação à hemoglobina glicada. Então, agora, tem a etapa de processamento de dados com os testes estatísticos. Lembrando que, né, as combinações das variáveis é que vão determinar os testes estatísticos que vão ser utilizados em cada estudo. Lembrando que para o estudo clínico randomizado, a gente tem basicamente as variáveis dependentes, que são as que sofrem a ação do estudo, e as independentes, que são as que não sofrem a ação direta do estudo. Elas fazem com que as dependentes sejam modificadas. O tamanho da amostra, que é a primeira questão estatística que tem que ser levada em consideração, foi utilizada a expressão de Campbell para fazer o cálculo do tamanho da amostra. Essa expressão de Campbell está citada dentro do site da Consorte sobre uma calculadora específica para a randomização de clusters. Então, entendemos como ela sendo adequada para o estudo onde ela foi utilizada. Também, para acomodar o efeito de aglomeração, tem a forma como o desenho foi calculado, onde N é o tamanho médio dos conglomerados e R é o coeficiente de relação intraclasse. Tamanho médio dos conglomerados é fácil de entender, porque são o tamanho médio de cada grupo, e R, a correlação intraclasse, na verdade, significa o quanto esses grupos podem ser semelhantes, ou seja, através de métodos estatísticos, eles conseguem verificar se os grupos são correspondentes. Não adianta eu fazer um estudo clínico randomizado se eu tenho amostras muito diferentes, ou seja, se a população tem muitas características diferentes, aí eu não posso dizer se aquela intervenção é por causa da intervenção ou é um acaso. Então, o coeficiente de correlação intraclasse faz esse ajuste, essa verificação, se esses conglomerados, eles são semelhantes o suficiente para não ser o acaso a mudança devido à intervenção. Outra coisa que é bem interessante é que eles sempre calculam uma amostra maior, justamente pela perda que se tem ao longo do tempo. Um estudo clínico, ele em geral pode ser de outros tempos, né? Ele pode ser mais longo, mas é bem comum ele ter pelo menos o prazo de 1 ano. Então, como que eu vou dizer assim? Fugiu a palavra. Mas, assim, já é esperado que haja perda de pessoas, né? Ou seja, que pessoas desistam do tratamento ou da intervenção ou do grupo controle de acordo com o tempo passando, tá? Então, isso, né? Me ajude. Esses testes que a Rosilei está falando, eles são bem o que, né, da que nós estávamos falando antes, da validade externa e interna, que eles vão avaliar justamente isso, essas perdas, né, se essa população, os participantes, eles têm as características esperadas, né, então é bem sobre isso que ele vem trazer para, né, essa validade que ele tem, essa veracidade, né? Pode continuar, Rosilei. Obrigada. Então, assim, aí também o cálculo da amostra, desde o início do estudo, tem que ser definido qual vai ser o nível de significância, ou seja, menor de 0,05 vai mostrar que todos os valores são significantes, ou seja, é o 5% que você pode ter de diferença nessa amostra toda. O poder do teste, que é 0,90, eles também padronizaram a glicohemoglobina em 1, o N, que é o tamanho médio dos conglomerados, em 100, e o R, que é o coeficiente de correlação intraclasse, em 0,08,
que eles consideraram de outros projetos que já tinham sido desenvolvidos pelo grupo anteriormente. A sequência de randomização, ela foi feita através de um programa computacional para gerar sequências, e nisso as unidades foram sorteadas entre quais seriam o grupo de intervenção e quais seria o grupo controle. Então, a randomização nada mais é do que um sorteio, sem que as pessoas que conduzem o estudo possam escolher quais vão ser controle e quais vão ser intervenção. Por isso que ela se diz aleatória. Nesse cálculo, foi verificado que deveria haver 47 usuários para cada conglomerado. Então, como tinham 4 grupos, 47 vezes 4, dá 188 participantes ao final do estudo, do grupo controle e do grupo de intervenção. Como a Mariné já tinha falado, se estima que tenha 20% de perda ao longo do segmento, né? Então, eles já consideraram isso no cálculo do tamanho da amostra e consideraram a amostra de 235 participantes desde o início do estudo. Em relação à implementação, o item 10 do consorte fala sobre a questão da alocação aleatória, né? E a questão dos consentimentos sobre essa alocação. Mas também o consorte, dentro do site, ele nos mostra que pode ter um viés em relação a esse consentimento antes da alocação aleatória, por exemplo, das unidades de saúde. Porque se eu pedir o consentimento antes para as pessoas, elas vão saber para qual grupo elas podem fazer parte, ou podem negar o consentimento se não fizerem parte do grupo a que elas tenham interesse em participar. Então, como isso funciona? Normalmente, primeiro se sorteia as unidades e depois se faz os consentimentos específicos com os indivíduos para participar do estudo. Mas isso não consta no artigo que a gente escolheu, não tem essa informação, então a gente não sabe dizer exatamente como foi feito. Essa é a forma mais comum em clusters em relação a grupos, tá? Mas pode ter sido diferente realmente, não sabemos. Cegamento, que é saber quem está em cada grupo, também não há essa informação de forma clara, e isso é uma coisa importante. O mais importante também é a gente lembrar que as pessoas que estão participando do estudo, a ideia é que elas não sejam direcionadas em relação a participar do estudo ou não para mudar as suas condutas, né? Então, o cegamento é importante nesse sentido, mas a partir do momento que você pede o consentimento, ela também sabe que ela está participando de um estudo. Então, mas não deve saber exatamente quando ela... deixa eu só ver se eu consigo explicar um pouquinho melhor. Quando você está testando um medicamento, é fácil você dar um placebo com o mesmo formato para que as pessoas saibam se ela sabe que ela está tomando um comprimido, só ela não sabe o que tem dentro, né? Agora, quando você faz um grupo de educação em saúde, como foi feito nesse cluster, é mais difícil você conseguir fazer o cegamento dentro desses grupos, porque aquelas pessoas que estão no grupo de intervenção, obviamente, sabem que estão participando de uma atividade diferente do que algumas outras pessoas, não dentro da mesma unidade, mas dentro de outras. Espero que tenha sido clara, mas não tem essa informação no artigo. Os métodos... Oi. Eu entendi, por exemplo, assim, como foram feitas em unidades, né, separadas, né, as controle e as intervenção. Então, eu entendo que, por exemplo, assim, se eu tivesse nesse estudo, fosse diabética, eu já participo de grupos, né, que nem eles falaram, que seguem os protocolos do Ministério da Saúde. Então, eu não ia saber se no meu grupo que eles estão me intervindo, me dando de educação, é o
o que já é o preconizado, que já seria rotina mesmo ser feito, ou será que isso é o que a pesquisa está colocando? Eu acho que o participante não teve como saber mesmo, daqui a pouco, se ele estava recebendo a intervenção ou se ele realmente estava só participando do grupo que já é de rotina, né? Então, acho que um pouco pode ter sido isso. Eu acho que você tem razão, né? Deixar isso muito claro podia fazer com que eles mudassem a conduta justamente por saber que estavam num grupo diferenciado, né? E aí você tem um viés em relação a isso. Só que, ao mesmo tempo, como você está falando, você acaba tendo uma outra questão, é que justamente sobre o consentimento dele em participar de um estudo ou não, né? Que acaba não acontecendo. Não sei, mas eu entendo que você é uma boa questão para a gente discutir em grupo. Então, só para continuar, os métodos estatísticos, né, eles têm que avaliar os desfechos primários e secundários, tá? Então, assim, é importante a gente só lembrar que tem várias coisas que são feitas por programas estatísticos, como o SPSS e também o Ambiente de Programação Estatística R, né? A gente pesquisou e eles realmente são super utilizados em estudos clínicos não só randomizados, né, mas assim, estudos clínicos, né, então faz sentido utilizar esse tipo de programa de avaliação estatística, tá? Também avaliaram o efeito da intervenção ao longo do tempo em cada uma das variáveis clínicas, né, com análise de variância, tá, e com medidas repetidas, por exemplo, ao longo do tempo, todas as vezes que foi feita a coleta de hemoglobina glicada nesses pacientes, em 0, 3, 6 e 9 meses, foi feita a análise dessas medidas repetidas e elas são dependentes, tá? Para determinar também os modelos de análise de variâncias mais complexos, né, feitos com efeito de conglomerado e o coeficiente de correlação intraclasse, tá? Tanto dos dados iniciais quanto dos finais, para, digamos, parear esses conglomerados, e eles foram avaliados, e todos os valores menores de 0,5 são considerados baixos, tá? Também esses outros testes aqui, por exemplo, o teste de Shapiro-Wilk é suposição de normalidade. O que isso quer dizer? Que na distribuição dos dados, né, eles têm uma amostra normal. O que é isso? Isso é uma amostra que está dentro da curva de Gauss, tá? A gente fez um outro material extra que tem isso tudo mais detalhado. Mas quando ele tem esse teste de normalidade positivo, ou seja, normal mesmo, quer dizer que tem uma distribuição dos dados de uma forma esperada. Para os dados que saíram dessa normalidade, se utilizam outros testes, como esse de transformação Box-Cox. Esse teste, ele vai dizer se tem ou não alteração, mas ele não diz exatamente em que ponto ela está. Para isso, eles utilizam outros testes de comparações múltiplas, que também, nesse caso, foi o de Bonferroni. No estudo que a gente fez, a gente verificou se esses testes faziam sentido de acordo com as variantes desse trabalho, e a gente percebeu que sim, eles são adequados para isso. Para comparar proporções, eles também utilizaram os testes de Q-quadrado, com IATES para amostras independentes e o McNemar para amostras independentes. Para comparar as duas médias, eles utilizaram o TST de Student-Welsh para as amostras independentes e o Student pareado para as dependentes, que é o que se tem dentro desse estudo, porque ele é por conglomerados. Em todas as análises também foi utilizado um nível de significância estatística de 5%. Nos resultados, o consórcio pede que seja colocado um fluxograma
dentro da quantidade de usuários que começaram o estudo e terminaram. Então, aqui é bem claro, né, que começaram com 470, como foi diminuindo com o passar do tempo, as medidas, né, do tempo 0, 3, 6 e 9, a quantidade de pessoas que tinha em cada uma delas, que a gente pode perceber que elas foram muito simétricas, não são exatas, mas são bem simétricas. Nesses resultados de perdas e exclusões, eles tiveram uma perda total de 27,3%, foi acima dos 20% esperados, mas mesmo assim os dois grupos continuaram semelhantes, o controle com 171 e a intervenção com 170 pessoas. Em geral, os motivos apresentados para desistência da participação foi a falta de interesse, mudança de endereço e outros, não são mais específicos. O recrutamento, né, foi, na verdade, avaliação, e os períodos de acompanhamento foi no ano de 2012, por 9 meses, e não tem nada referente ao estudo ter sido finalizado por outro motivo que não tenha sido a conclusão da pesquisa. Nos resultados, aqui é feito a média, né, o desvio padrão entre, e ali embaixo você já tem quais são os testes que foram utilizados nessa avaliação. Então, aqui você tem as variáveis que elas não mudam em relação ao trabalho, ou seja, elas são independentes, certo? Não, as dependentes são os exames laboratoriais que vão ser utilizados para avaliar o impacto da ação. Mas essas variáveis aqui mostram o quanto que os grupos são semelhantes ou não. Então, eles são semelhantes em todos os quesitos, a não ser na questão da educação. Para a gente avaliar esses grupos, a gente pode olhar o N, que é o número total, pode olhar os percentuais, mas o P é essencial para a gente saber o que é relevante estatisticamente ou não. A relevância é quando esse P é menor de 0,05. Isso foi mostrado na questão da alfabetização e não alfabetização dessa população. A gente verifica que as pessoas do grupo de intervenção têm menos alfabetização do que o grupo controle, tá? O grupo controle tem são mais alfabetizados. Então, isso é um dado relevante que que pode ser relevante com relação aos resultados do estudo. Aqui a gente tem as variáveis dependentes, ou seja, todas elas foram avaliadas no tempo 0, 3, 6 e 9 meses, nos dois grupos. Como a gente pode ver, elas são pareadas, certo? Todas elas foram significativamente modificadas pelo estudo. A principal era a hemoglobina glicada. Como que eu sei isso? Todas as que têm um P menor de 0,05, elas são relevantes, tá? Quando o P é acima de 0,05, eu não posso considerar que houve variação por causa disso, por causa do estudo, tá? É importante a gente olhar principalmente para a hemoglobina glicada, que a gente percebe que houve, no início, a hemoglobina glicada era menor no grupo controle, mas ela foi aumentando ao longo do tempo. A hemoglobina glicada do grupo de intervenção era um pouquinho mais alta no início, ela aumentou também, mas depois ela foi significativamente baixando em relação ao grupo controle. Tem um outro gráfico, que é esse gráfico aqui, exclusivo da hemoglobina glicada, que mostra essa variação, sendo a parte de baixo relacionada ao grupo de intervenção e a parte do 0 para cima, positivo, do grupo controle. Então, isso aqui mostra que realmente houve mudança na hemoglobina glicada no grupo de intervenção. As análises auxiliares a gente já colocou lá na frente, que dependendo do teste estatístico, tudo que saía do padrão, ela foi sendo avaliadas por testes específicos, tá? Como o Bonferroni ali na frente
na questão das variáveis dependentes, tá? Então, também tem uma correlação de variáveis clínicas em relação à correlação entre a classe de 0 e 0,38 do HDL, né? Mas como ela era considerada baixa de qualquer forma, não houve necessidade de uma avaliação diferenciada para ela. Não houve relato de danos em relação ao estudo. O que a gente considerou de limitação ou viés confundidor em relação ao artigo foi a questão da escolaridade, porque eles mesmos colocam dentro do artigo que, como a escolaridade acaba influenciando diretamente no entendimento, né, do que precisa ser feito, e o que eles colocam que talvez o resultado da hemoglobina glicada poderia ter sido melhor ainda se não houvesse essa diferença em relação à escolaridade para os dois grupos, né? Mas fica a interrogação. Uma interrogação que a gente faz também, assim, o que houve, né? Dentro do grupo controle, que houve um aumento da hemoglobina glicada a partir do 6º mês, né? Então, fica uma interrogação em relação a isso, embora, né, não tivesse sido necessariamente essa pergunta do estudo, né, mas é relevante a gente pensar sobre o assunto. Em relação à generalização, entendemos que houve, sim, diminuição das variáveis dependentes, né, no controle metabólico. Isso pode ter acontecido porque as estratégias de educação, elas foram bem variadas, eles deixaram elas livres no sentido das pessoas também escolherem as que tinham mais afinidade. Isso é uma coisa para a gente pensar em relação às estratégias de educação em grupo mesmo, que a gente acaba fazendo dentro das unidades de saúde, que a gente fala que as pessoas não aderem, mas a gente também muitas vezes não proporciona outras opções, né? Outra coisa que eles colocam é justamente isso, sobre a combinação das estratégias, elas podem ter resultados mais relevantes com o passar do tempo, né? E que a comunicação efetiva e dialógica, né, nesse processo de autonomia e corresponsabilização do paciente, ela pode gerar bons frutos, né? Então, eles resolveram medir isso através do controle metabólico, porque é um estudo clínico randomizado, que é o que mais se considera em relação a estudos científicos relevantes. É um pouco difícil para a gente, enquanto enfermeiro, porque a gente sempre pensa em outras coisas, né? A gente está muito mais voltado à questão qualitativa das pesquisas e muitas vezes do cuidado, que para nós, às vezes, é estranho pensar numa efetivação de uma prática educativa sendo avaliada através de controle metabólico. Outra coisa, eles também fizeram uma interpretação interessante, não só em relação à questão de um grupo de diabéticos, mas sim, eles pegaram uma revisão sistemática com os ensaios clínicos, mostrando os benefícios da intervenção relacionada a atividades físicas regulares, perda de peso, e sim que precisam ter intervenções intensas, né, e contato regular e frequente com os profissionais de saúde para haver mudança de hábito de vida, principalmente, tá? Também colocaram que o tempo de contato dos profissionais de saúde com o grupo de intervenção foi 14 horas e com o grupo controle foi 4 horas. Então, há uma diferença significativa em relação à abordagem das pessoas. Outra coisa que intervenções educativas com as estratégias flexíveis, né, podem contribuir para a manutenção e diminuição dos níveis de hemoglobina glicada e outros indicadores de função metabólica. Mas isso, a gente acredita que realmente pode ser aplicado, né, generalizado para a população como um todo, desde que você tenha isso muito bem fundamentado e esteja com uma intervenção educativa utilizando a corresponsabilização e a cogestão do paciente nesse processo todo.
As outras informações que a gente tem em relação ao artigo é o registro, protocolo e fomento. Lembrar só que, assim, esse é um ensaio clínico randomizado com financiamento da FAPEMIG, da Federação Internacional de Diabetes e do CNPq. Eu entrei em contato com a autora, eu tenho acesso a ela, e, assim, esse ensaio clínico, ele foi registrado fora do país, então a gente acaba não conseguindo ter o acesso a, por exemplo, o protocolo esmiuçado, né, sobre as intervenções, porque esse é um registro fora daqui, eu não consegui. Dentro do, aqui no Brasil, né, tem um site específico disso que eu já vou passar para vocês também, e essa pesquisa faz parte do Núcleo de Pesquisa em Gestão, Educação e Avaliação em Saúde da Federal de Minas Gerais, e, assim, o que a professora me colocou é que eles vão desenvolvendo os estudos e vão refinando as técnicas que eles desenvolvem com o passar dos estudos que eles fazem, né? Em relação à questão da educação mesmo, se alguém quiser mais informações, ela me deu esse artigo como referência para se alguém tiver interesse. O Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos é o que estava falando antes, onde estão registrados todos os ensaios clínicos que são realizados no Brasil, os estudos. Também na Anvisa, a gente tem uma página com os ensaios clínicos randomizados autorizados, que estão pedindo registro da Anvisa para poderem ser realizados. Tem as publicações de pesquisa clínica também, né, no Brasil, que são acessíveis, e para quem tiver interesse, eu encontrei uma aula no YouTube que é sobre qual a melhor escolha, né, o melhor teste estatístico para estudos clínicos. É de um professor, ele é dentista, ele é professor na USP de Bauru, então é bem interessante, ajuda bastante a gente a entender o processo. Obrigado pela atenção, espero que a gente tenha conseguido esclarecer basicamente o estudo, e para a gente ter sucesso, a gente precisa pensar, idealizar, tentar, fazer de novo e de novo, até a gente conseguir chegar lá. Muito obrigada pela atenção de todos. Bem, eu também queria agradecer, queria só dizer que ali a Roselei, né, trouxe, né, os locais, a Anvisa e mais os outros onde que está colocado esses testes randomizados, onde que a gente pode. Então, nós pensamos, sim, em trazer algo mais atualizado, por exemplo, sobre a Covid-19, mas a Roselei estava olhando, nós discutimos no grupo, que a maioria dos testes relacionados à Covid-19 ele está em andamento, então nós não teríamos como avaliar, né, ele todo, porque ele ainda está em processo de desenvolvimento, então nós não teríamos os resultados, essa parte para analisar, por isso que optamos por fazer nesse artigo sobre intervenção no diabetes. Bem, como a Rosa, né, a Rosa ela é do Chile e ela fala em espanhol, então, ela optou, né, por não, na apresentação estar em português, porque ia ficar um pouco confuso. Então, a Rosa agora vai trazer uma explanação para nós, né? A Rosa também aplicou o consorte no artigo, identificou, né, os quesitos que contemplavam, não, né? Então, a Rosa agora vai fazer uma conversa com nós sobre isso, porque vai ficar um pouco mais fácil o entendimento do que ela colocando ali na apresentação, que talvez isso seria um pouco complicado, tá bem? Rosa. Estava sem som. ¿Me toca a mí? Sí. No, en realidad, sí, fue complicado un poco la comunicación. Escrita era mucho más fácil, espero que les haya quedado claro. Es un resumen bastante breve, pero claro de lo que tratan los estudios experimentales en general. Ya son los más complicados, ya, pero son factibles igual, y en el ámbito de enfermería trabajamos harto con las intervenciones, así que es bueno echarle una mirada.
¿ya? Y entender desde este punto de vista. En cuanto a lo que pudimos desarrollar, bueno, como le explicó recién Mariné, traté de intervenir y ellas trataron y me mandaban los, las lecturas y los artículos, así que ahí tratamos de hacer algo y obviamente la presentación la tenían que hacer ellas porque yo les decía que yo no iba a intentar leer esto portugués porque realmente no iba a salir poco serio. Así que gracias y como les digo, las dudas cuando estemos en la clase esperamos aclarársela y bueno, por supuesto a la gente que habla en español, a mi grupo de Chile, yo podría aclararles, pero las dudas que se les presenten con el contenido. Así que gracias por su atención. Então, até mais, pessoal. Até a aula.